Olá, meu nome é Letícia Bello, eu sou licenciada e mestra em Filosofia pelo UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e atualmente eu faço doutorado também pelo UFSM. A minha dissertação de mestrado, que foi indicada ao Prêmio Filósofas, se chama O Valor da Raiva, as funções ético-normativas e políticas da emoção em contextos de injustiças sociais. Então, a minha dissertação, ela envolve filosofia das emoções, ética normativa e política, onde eu articulo uma defesa da raiva para pessoas que sofrem algum tipo de injustiça social. Então, vou explicar um pouquinho de como eu construí essa dissertação, o que eu exponho nessa dissertação, e espero que vocês gostem. É um tema bastante interessante, é um tema bastante também importante, né? Quando a gente vai pensar em movimentos sociais, geralmente a gente atribui a emoção da raiva a esses movimentos sociais e geralmente essa raiva é deslegitimada, né? É invalidada. Então, eu tento argumentar na minha dissertação que essa raiva ela é valiosa. Então, eu começo por expor o que é a raiva, né, diante de algumas teorias da filosofia das emoções, mas o que eu quero trazer aqui é uma sistematização mais direta dos argumentos sobre a raiva na esfera política, tá? Então, lá na dissertação tem um capítulo no qual eu faço uma contextualização do que é a raiva, trago algumas perspectivas de teorias das emoções, mas o que eu vou trazer aqui são os argumentos de fato, tá? Então, dentro do debate contemporâneo, a gente pode atribuir dois lados, assim, para os autores e autoras que falam sobre a raiva. Um lado, a gente pode dizer que é o lado dos haters. São aqueles autores que criticam a raiva e que veem na raiva uma emoção perniciosa, que veem na raiva uma emoção contraprodutiva, né? Uma emoção ineficaz e que gera violência, que gera conflito e que é moralmente negativa, né? Uma das expoentes dessa crítica é a Martha Nussbaum, que é uma filósofa bastante consagrada. Ela constrói toda uma crítica no seu livro Anger and Forgiveness, Raiva e Perdão, que foi publicado em 2016. Ela constrói toda uma crítica à raiva, dizendo que a raiva ela é sempre vingativa, que ela sempre busca vingança, então por isso ela é normativamente problemática, e que a raiva ela sempre traz mais violência para o grupo oprimido. Então, se a pessoa sofre algum tipo de opressão e vai expor raiva, vai expressar a sua raiva diante disso, e essa expressão da raiva só vai trazer mais sofrimento, vai trazer mais violência, vai agravar o conflito, né? Por outro lado, a gente tem outras filósofas que defendem a raiva e dizem que a raiva ela é muito importante para pessoas que sofrem opressão social e para buscar justiça social, né, de uma forma mais estrutural. Então, o que eu faço é mostrar o argumento da Nussbaum, que é um argumento muito forte, que é um argumento muito importante e que, na verdade, é uma perspectiva da raiva que vem desde muito tempo na tradição filosófica, né? A raiva ela é, de modo clássico, visto como uma emoção negativa, como uma emoção vingativa, mas eu foco nos argumentos que mostram o lado valioso da raiva, né? O lado que precisa, o lado que mostra que nós precisamos sentir raiva diante de certas injustiças sociais. Então, aqui a gente pode traçar uma dicotomia muito clara, né? Algumas pessoas veem a raiva como o modo como o Quentin Tarantino expressa no filme Kill Bill, né? Onde a noiva sente muita raiva e o filme inteiro ele é dirigido de forma que ela busca vingança e isso vai derramar muito sangue. E por outro lado, a gente pode também ver a raiva como a diretora Mary Dore
expõe no documentário She's Beautiful When She's Angry, né? Que a tradução seria Ela é linda quando está com raiva, que que é uma retomada, né? Um documentário sobre o movimento feminista dos anos 60 nos Estados Unidos. Então a gente tem essas duas perspectivas, né? A gente pode colocar um estereótipo assim nessas duas perspectivas sobre a raiva, uma que é a raiva vingativa, que é a raiva sangrenta, violenta da Kill Bill, e a outra que é uma raiva que motiva a busca por justiça social, que é a raiva do documentário sobre as feministas. Então, diante disso, o problema é qual é a função da raiva na busca por justiça social? Será que a raiva, ela de fato traz mais violência e ela deve ser eliminada, como argumenta Nussbaum? Ou será que a raiva tem algo a contribuir na busca por justiça social? Então eu trago algumas autoras, algumas filósofas, geralmente as defensoras da raiva, elas estão numa tradição de filósofas feministas e filósofas antirracistas bastante forte. E a primeira filósofa que eu trago é a filósofa feminista Marilyn Frye. A Frye, ela defende que a raiva ela é importante porque ela comunica uma reivindicação por respeito. Então, se eu sinto raiva de algo, de alguma ofensa, e aqui a Frye ela vincula muito a ofensas de gênero, ao sexismo, então se eu sinto raiva de algo, alguma situação sexista que ocorreu comigo, ao expressar a minha raiva, eu tô comunicando que eu não aceito ser tratada daquela maneira, eu tô comunicando que existe uma rede de princípios que eu exijo que sejam respeitados. Então, essa rede de princípios, ela vai ser comunicada ao meu ofensor, vai ser comunicada ao mundo, e essa comunicação ela é importante porque reivindica respeito próprio. Então, esse seria uma característica importante da raiva que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Alguns outros argumentos vão defender que a raiva ela é importante subjetivamente, como, por exemplo, a filósofa Céline Leboeuf. Ela defende, a partir de uma perspectiva fenomenológica, que a raiva ela é importante subjetivamente para a pessoa que sofre opressão racial. Então, se a pessoa vive dentro de uma sociedade na qual a narrativa é de que pessoas negras são inferiores, ao sentir raiva, essa narrativa ela vai ser externalizada, vai não vai ser internalizada. Então a raiva ela ajuda a não internalizar a narrativa opressora, né? Isso, a raiva vai causar uma evasão, né? Para aquele sentimento de inferioridade. Então aqui a gente tem uma característica moral muito importante também e subjetiva, né? Bom, outros argumentos vão dizer que a raiva ela é eficaz politicamente, né? Então, alguns argumentos vão dizer que a raiva ela é importante subjetivamente, importante para manter o respeito próprio, né? Tem alguns ganhos morais na raiva, como, por exemplo, a Mia Srinivasan vai dizer que a raiva é uma forma de apreciar as injustiças do mundo. A gente tem um ganho normativo ali, né? De conseguir apreciar o que é ruim no mundo. Então, a filósofa McCluster Bell vai dizer que a raiva é uma forma de odiar o que é mal, né? Então, esses argumentos que mostram a raiva como importante, como valiosa moralmente e valiosa subjetivamente, eles também vão articular uma raiva que não é necessariamente vingativa, né? E aqui a gente tem também a filósofa Laura Silva, que articula uma raiva que não é necessariamente vingativa com a produtividade da raiva na esfera política. E a Laura ela vai dizer, então, que a raiva ela tem desejos plurais e que existe um desejo na raiva que ele é mais central do que o desejo de vingança, e esse desejo é o desejo de reconhecimento. Então, quando a raiva ela é expressa na esfera pública, a gente vê que a raiva, e isso ela parte de pesquisas empíricas da psicologia social, que também é muito interessante, essa ligação entre filosofia e psicologia. A Laura, então, argumenta que esse desejo de reconhecimento ele é verificado no contexto social quando a raiva é expressada diante de injustiças sistemáticas, né? Então, a Laura vai argumentar
que a raiva ela nem sempre é vingativa, ela tem um desejo que é o desejo de reconhecimento. Então eu vou argumentar depois dessa exposição de que de que o argumento de que a raiva deve ser evitada ou substituída por outras emoções, que é o argumento de Nussbaum, é um argumento que não leva em consideração muitos ganhos importantes, tanto os ganhos epistêmicos, morais, subjetivos, que são ganhos importantes para as pessoas que sofrem algum tipo de opressão estrutural, e que a raiva nessas ocasiões, nessas ocasiões de opressão estrutural, ela nem sempre está vinculada a um desejo de se vingar do alvo. Às vezes está vinculada realmente com esse desejo de que o alvo reconheça que estamos vivendo numa estrutura injusta e que isso não pode se perpetuar. Então, a conclusão é que ao escutarmos a raiva de pessoas oprimidas, a gente abre espaço para conseguir construir pontes e alianças para mudar a estrutura da nossa sociedade, né? E isso eu faço essa argumentação baseada na Audre Lorde, que também argumenta a favor da raiva e diz que pessoas brancas, mulheres brancas, precisam ouvir a raiva de mulheres negras para que seja possível a gente construir uma sociedade mais igualitária. Então, a minha dissertação aborda a raiva e o link da minha dissertação vai estar na descrição do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz por ter sido indicado ao Prêmio Filósofos. Muito obrigada pelo projeto todo e é isso.